Olá, alunos EBEGE, sou o Pedro Coelho, defensor público federal, professor de Direito Processual Penal aqui da escola, e estou mais uma vez aqui novamente nesse vídeo para dar ou continuar a dar algumas dicas na preparação da prova de vocês. Trata-se mais uma vez de entendimento simulado que eu quero destrinchar, muito importante, que vai cair na prova de vocês, se Deus quiser. Vem comigo na tela para que a gente compreenda exatamente a literalidade da súmula 527 do Superior Tribunal de Justiça e posteriormente a gente faça uma interpretação. De antemão, vou adiantar, porque se você está com sono, se você está disperso, acorde pelo amor de Deus. Por quê? Porque entendimento simulado cai em prova, é imprescindível para a sua sobrevivência, e imagina só se é um entendimento recentemente simulado e ele é distinto à compreensão do Supremo Tribunal Federal. O examinador adora, idolatra divergência jurisprudencial e ainda mais com um recém-simulado entendimento. Lê comigo na tela. O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinada ao delito praticado. Bacana, 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 bacana. Não entendi, Pedro. Vamos por partes. Para a gente entender toda a problemática que aparentemente é solucionada ou tenta se solucionar na súmula 527, um basilar é que a gente saiba o que é uma medida de segurança e a quem ela se destina. Medida de segurança, meus caros, não se deixem enganar. É sanção penal. Oxe, Pedro, mas não tem nada a ver. Meu professor na faculdade ou no cursinho, ou sei lá de onde foi, ou o examinador, ou o doutrinador, eu li que medida de segurança e pena são coisas completamente distintas. Presta atenção, eu não disse que são iguais, eu disse que a medida de segurança é uma sanção penal. Sanção penal é o gênero do qual são espécies a pena e a medida de segurança. A diferença fundamental dentre várias, vocês aí devem ter nos cadernos de direito penal, nos livros de direito penal, mas eu quero chamar uma ideia fundamental. Qual é? Enquanto a pena se preocupa com a culpabilidade do agente, a ideia aqui, na verdade, da medida de segurança é distinta da culpabilidade. A preocupação é a periculosidade do agente. Em outras palavras, a medida de segurança é espécie do gênero sanção penal, bacana, com um caráter eminentemente preventivo, que visa, dentro da possibilidade, evitar que a periculosidade do agente volte a se manifestar. É dizer, a ideia essencial da medida de segurança é a prevenção voltada exatamente a uma eventual periculosidade do agente. Bacana, Pedro. Então, a quem se destina a medida de segurança? Aquele que a lei compreende como algo perigoso, ou seja, melhor dizendo, que contenha periculosidade, seja para si mesmo, seja para a sociedade, para os demais. E nesse desenho podemos indicar expressamente o inimputável e o semi-imputável, a depender da situação. Vocês também sabem que a imputabilidade ela se localiza dentro da culpabilidade, e se o cidadão, ele é inimputável, ele não ostenta culpabilidade. Por isso que eu mencionei que a ideia prevalente na medida de segurança é a
periculosidade. Tranquilo, claro, evidente e sem maiores dificuldades. Mas, Pedro, no caso concreto, como é que eu vou detectar uma insanidade mental, uma inimputabilidade ou uma semi-imputabilidade? E, uma vez identificada, quais são as consequências que a gente pode destacar? Percebam, meus caros, que processualmente falando, e está regido no artigo 149 do Código de Processo Penal e seguintes, há um instituto da insanidade mental, ou melhor dizendo, do exame de insanidade mental. Quando o juiz, eventualmente, se assim entender pertinente, instaura o exame de insanidade mental, um médico ou uma junta médica vai analisar aquele cidadão supostamente inimputável, supostamente semi-imputável, e aí vai trazer algumas conclusões. Ou se aquele cidadão ele é imputável e, portanto, deve responder a um crime aliás, a um processo pelo crime eventualmente cometido, e se comprovada a autoria e materialidade receber uma sanção penal, a pena, ou se inimputável, deverá responder a um processo criminal, ser absolvido impropriamente e receber uma medida de segurança. Eu vou destrinchar isso aqui daqui a pouco. Mas vem comigo na tela no próximo slide. Por quê? Porque a inimputabilidade e a semi-imputabilidade, elas estão, digamos assim, conceituadas de certa forma no artigo 26 do Código Penal Brasileiro, artigo esse muito importante, que diz que o inimputável ele é isento de pena. Mas quando é que o agente será inimputável? Quando ele for inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou, perceba que alternativamente, determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, são duas as situações que o agente ele é considerado inimputável. Submete-se ao exame de insanidade mental se a junta médica ou o médico especialista concluir que o agente, quando praticou o delito, ele não era capaz de compreender a ilicitude daquela conduta, ou, ainda que compreendesse a ilicitude daquela conduta, ele não conseguia se determinar de acordo com esse entendimento, ele vai ser isento de pena. Mas, uma vez caracterizada essa inimputabilidade e eventual periculosidade, aí deverá o juiz absolvê-lo, mas é uma absolvição imprópria, porque após a absolvição, automaticamente o juiz aplica a medida de segurança em razão da periculosidade. Medida de segurança já conceituada por mim no início do vídeo. E no parágrafo único do artigo 26, também muito importante, temos a ideia da semi-imputabilidade. Distinta da inimputabilidade, a semi-imputabilidade não isenta o agente de pena, mas a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3. Por quê? Porque ele tem culpabilidade, sim, o semi-imputável, só que não é a mesma culpabilidade, leia-se a ideia da reprovação da própria conduta, a ideia da reprovabilidade da conduta. Essa culpabilidade não é igual à de um cidadão são, imputável, totalmente rígido mentalmente. Já que há afetada essa culpabilidade, mas não excluída, no caso concreto, temos aí sim uma redução de 1 a 2/3. Mas também, se no caso concreto se entender que aquele agente, apesar de semi-imputável, ele demanda, ele necessita de tratamento, aí também é possível sim aplicar a medida de segurança e não a causa de diminuição, essa de 1 a 2/3. O semi-imputável, portanto, ao contrário do inimputável, ele tem dois caminhos. Reconhecida a sua semi-imputabilidade, a pena é reduzida de 1 a 2/3, ou, se demandar tratamento, aí ele terá a aplicação da medida de segurança. De acordo com a jurisprudência, essas medidas são alternativas, mas deverá prevalecer, deverá preponderar a redução de 1 a 2/3. Somente em casos excepcionais, é a exceção,
é que deverá ser aplicada a medida de segurança. Mas, como eu disse, esse é o entendimento prevalente na jurisprudência. Vamos seguir aí no próximo slide, vem comigo. Por quê? Porque eu quero inovar, eu quero trazer detalhes para vocês, que é inimputabilidade superveniente. Ótima tese defensiva, e eu vou explicar por quê, e um ótimo convite à pegadinha de concurso. Percebam, meus caros, que tanto a inimputabilidade como a semi-imputabilidade, por mim mencionada, ela versa antes da prática do delito. O exame de insanidade mental que eu mencionei, ele na verdade, não é que ele é exclusivo, mas o mencionado por mim, ele havia a ideia de que o agente praticou o crime e ele é submetido a um exame de insanidade mental para saber se à época da conduta ele tinha a compreensão da ilicitude do fato ou, uma vez compreendido, se ele conseguiria se determinar de acordo com aquela ilicitude. Ou seja, analisar a condição mental do agente quando da conduta criminosa. A inimputabilidade superveniente é distinta. Imagine que eu, totalmente são, totalmente rígido da faculdade mental, chegue em casa e deu o cacete na minha esposa, meti a surra nela. Obviamente, é só uma ideia, é um exemplo, nunca iria fazer isso, Deus me livre, mas enfim. Aí Pedro endoidou. Não, endoidei não. Achei e tal, não sei o que, desci o cacete mesmo, beleza. Só que, respondendo a um processo, tal, denúncia, não sei o que lá, aí eu fui, enfim, durante o curso do processo eu fui ficando doido, Pinel, maluco. E aí, Pedro ficou doido durante o curso. Não, mas lá na época ele era doido? Não estava doido, ele estava totalmente são, rígido mentalmente, mas o problema foi no curso do processo, ele ficou meio com problema. E aí, o que é que acontece? Nesses casos, percebam, não há que se falar em fixação de medida de segurança. A necessidade, como o próprio dispositivo, o artigo 52, fala, o juiz poderá, nesse caso, ordenar a internação do acusado em manicômio judiciário ou em outro estabelecimento adequado. O processo continuará suspenso até que o acusado se restabeleça. Por que, Pedro, você disse que era uma tese defensiva muito boa? Percebam, meus caros, que com a inimputabilidade superveniente, o processo fica suspenso e, se o juiz entender pertinente, ele determina a internação do acusado. Então, imagine que eu fiquei tantã e o juiz determina a minha internação. O processo fica suspenso, eu fico lá internado até recuperar a rigidez mental. Só que percebam, isso pode demorar 6 meses, pode demorar 1 ano, isso pode demorar 3 anos, mas o processo fica suspenso. O que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é que a prescrição não se suspende nesse caso. Por isso, é muito interessante, esquece a surra, vamos supor que eu tivesse matado alguém, ou seja, com a pena muito maior, com a probabilidade de ficar um tempo muito grande preso, mas aplica-se a tese da inimputabilidade superveniente, eu passo 2 ou 3 anos, sei lá, um tempo X internado, se eu comprovar que houve a inimputabilidade superveniente, mas eu recupere a minha rigidez mental, o processo fica suspenso, mas a prescrição continua a correr. Por quê? Porque não há previsão legal de suspensão da prescrição. Tomem muito cuidado, portanto, para não confundir aquelas hipóteses em que o processo fica suspenso e também a prescrição, como, por exemplo, no artigo 366 do Código de Processo Penal. Por quê? Porque nesse caso, só e somente só de inimputabilidade, o curso do processo é que se suspende. A prescrição, meus caros, vai continuar a correr. Tomem muito cuidado, então, com a inimputabilidade superveniente, suspensão do processo e não suspensão
da prescrição. Mas vamos continuar, por quê? Porque a gente tem que entender realmente a importante súmula 527. A prática de fato previsto como infração penal é um pressuposto da medida de segurança. E a periculosidade do agente, como a gente viu no artigo 26 caput e também no parágrafo único, é o outro requisito. Percebam que eu preciso de um fato típico e ilícito, mas não culpável. Por quê? Porque a imputabilidade ela é elemento da culpabilidade. Se eu não tenho a imputabilidade, eu não tenho como exigir a culpabilidade. Então, a prática de fato previsto na infração penal, fato típico e ilícito, somada à periculosidade do agente, são requisitos para a fixação da medida de segurança. Uma vez considerado ou configurada a inimputabilidade, o juiz deverá absolver de maneira imprópria. O que é a absolvição imprópria? É a absolvição somada à fixação de medida de segurança. Por que imprópria? Porque a doutrina entende que há um munus para aquele que é absolvido, que é a fixação da medida de segurança em face de sua periculosidade. Por isso, a impropriedade, digamos assim, da absolvição. Não é a absolvição própria que você é absolvido e está livre aí tranquilamente. O semi-imputável tem a possibilidade da redução de pena e é, para a jurisprudência, a principal medida, ou, subsidiariamente, se for caso de necessária internação, por exemplo, de necessário tratamento, melhor dizendo, aí há a possibilidade da aplicação da medida de segurança, conforme artigo 98 do Código Penal Brasileiro. Vamos lá, seguindo aí na tela. Por quanto tempo a medida de segurança imposta durará? E é aqui que eu quero voltar, digamos assim, à súmula 527. Então, compreendida, feito toda essa revisão, vamos ler novamente e compreender o entendimento simulado. Por que há a necessidade de compreender o entendimento simulado? Por que a necessidade da súmula? Tudo deriva, meus caros, do artigo 97. Por quê? Porque o artigo 97, no seu parágrafo 1º, ele diz: a internação ou tratamento ambulatorial, que são ambas as medidas oriundas da fixação do estabelecimento da medida de segurança, se dará por tempo indeterminado. Portanto, meus caros, começou uma discussão sobre se a legislação diz que a medida de segurança é por tempo indeterminado, o cara pode passar o resto da vida. Se não recuperar a sua rigidez mental, se não superar a periculosidade, como iremos devolver um cidadão com periculosidade para a sociedade? Esse era, por muito tempo, o discurso prevalente na doutrina brasileira. Só que a coisa foi avançando, a doutrina foi refletindo, a maturidade e a compreensão da leitura do direito penal e processual penal a partir da Constituição, como Aurí Lopes Júnior adora, uma filtragem constitucional, se revelou necessária e imprescindível, e isso foi entrando no inconsciente ou no consciente da doutrina, com reflexo na jurisprudência. E aí houve a construção do seguinte raciocínio: e ambos os tribunais superiores, STJ e STF, entendem que quando a Constituição, no seu artigo 5º, afirma de maneira peremptória que não haverá pena de caráter perpétuo, a interpretação que se deve dar ao vocábulo penas, não haverá penas, na verdade, não haverá sanção penal. Porque a doutrina lá mais tradicional ou conservadora, que defendia o prazo indeterminado da duração da medida de segurança, dizia: até o Constituinte, quando foi fixar a vedação de penas de caráter perpétuo, falou de pena e não de sanção penal. O STF e o STJ disse: não, fica quieto aí, porque isso não tem o menor sentido. A interpretação conservadora
consentânea com o espírito da Constituição é que o artigo 5º assevera que não haverá sanção penal de caráter perpétuo. E se a gente determinar o tempo indeterminado, a gente fixar a possibilidade de tempo indeterminado para a duração de uma medida de segurança, de maneira flagrante, há uma violação ao texto constitucional. Portanto, esse parágrafo primeiro, interpretado de maneira gramatical, interpretado de maneira literal, ele viola flagrantemente o texto da Constituição, razão pela qual a gente tem que dar uma interpretação conforme o texto constitucional. E é aqui que o bicho pega. Vem comigo na próxima tela. Por quê? Porque há um conflito de entendimento do STJ e do STF. Perceba e preste atenção, pelo amor de Deus. A súmula 527 consagrou o entendimento já tranquilo em sede do STJ, no sentido de que o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo abstratamente combinado da pena ao delito praticado, ao passo que o Supremo Tribunal Federal diz de outra forma que a medida de segurança fica jungida no período máximo de 30 anos, fundamentalmente com base no artigo 75 do Código Penal. Cito um julgado e vocês podem tranquilamente buscar aí outros, que esse é o entendimento do STJ. O artigo 75 ensina que o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 anos. Fazendo uma interpretação a partir desse dispositivo, o Supremo fixou como tempo máximo da duração da medida de segurança o prazo de 30 anos. Então, o STF interpreta aquele artigo 97, parágrafo 1º, que a medida de segurança tem o prazo indeterminado, mas limitado a 30 anos. Ao passo que o STJ diz, a medida de segurança tem um prazo, duração de um prazo indeterminado, mas limitado ao preceito máximo abstratamente combinado ao delito praticado. Para a gente ver na prática, trago um exemplo para vocês. Verifique aí o crime de estelionato simples. O estelionato simples, a solução do STF é uma e a solução do STJ é outra. Veja qual a posição que você adotaria na segunda fase. O crime de estelionato, ele prevê no seu preceito secundário reclusão de 1 a 5 anos e multa de R$500 mil a 10 contos de réis. Enfim, de 1 a 5 anos e multa. Bacana. E se for inimputável, absolve impropriamente e fixa a medida de segurança. Por quanto tempo, Pedro? Prazo indeterminado. Mas prazo indeterminado vai ser perpétuo? Não. Vamos agora para a interpretação dos tribunais superiores. Para o Supremo Tribunal Federal, o prazo indeterminado tem um teto máximo de 30 anos. Esse é o STF. Mas convenhamos, numa prova de defensoria, meus caros, esse do Supremo vai para a prova do MP. Aí você vai defender o STF. Mas para a prova de defensoria, abraça a súmula 527. No meu exemplo concreto do crime de estelionato, de 1 a 5 anos, o prazo é por tempo indeterminado, mas o teto não é de 30 anos com base no artigo 75 e o entendimento do Supremo, é com base em 5. Por que 5? Porque o preceito máximo, o preceito secundário máximo abstratamente combinado para o crime de estelionato é de 5 anos. Então, súmula 527 diz que esse é o limite. Então, para dar um freio de arrumação, prova objetiva, muito cuidado, se vai perguntar a literalidade da lei, se vai perguntar o entendimento do STF ou se vai perguntar o entendimento do STJ recentemente sumulado. Na segunda fase ou numa prova oral, exponha os seus conhecimentos, faça uma rápida retrospectiva, como a gente viu na dica de hoje, na dica hora gravada, e em se tratando de prova de defensoria
vá com o entendimento do STJ, e se for uma outra prova que demande um posicionamento mais acusatório, seja delegada de polícia ou Ministério Público, aí vai com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Bacana, meus caros. Acho que a coisa ficou bem tranquila, né? Qualquer dúvida podem escrever, reclamar, elogiar, enfim, tentarei sempre ajudar vocês e estou à disposição. Grande abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro.